Hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta direta. Você investiria em um fundo imobiliário que está pagando dividendos mensais, mas ao mesmo tempo carrega vários projetos em andamento, alguns com atrasos, outros com necessidade de mais capital e até casos em reestruturação? E mais importante, você entende exatamente de onde está vindo esse rendimento? Hoje a gente vai mergulhar fundo no relatório gerencial de fevereiro de 2026 do RPR11, o Hurca Prime Renda, um fundo de papel com uma estratégia bem específica e que exige atenção redobrada do investidor. Esse fundo tem como foco principal CRIs pulverizados ligados a empreendimentos residenciais. Ou seja, ele não investe em imóveis prontos para aluguel, mas sim em dívida imobiliária, financiando projetos como loteamentos, prédios e casas. Isso já muda completamente o perfil de risco. Aqui você não está comprando renda estável, você está comprando execução de obra, vendas e capacidade do incorporador. O fundo tem um patrimônio líquido de aproximadamente 1,2 bilhão de reais, enquanto o valor de mercado está na casa de 454 milhões. Isso gera um desconto extremamente relevante em relação ao valor patrimonial, com a cota negociando próxima de R$ 38 contra um valor patrimonial acima de R$ 100. Isso chama a atenção, mas também levanta uma pergunta importante. Esse desconto é oportunidade ou reflexo de risco? Hoje o fundo conta com mais de 60 mil cotistas, com liquidez média diária de cerca de R$ 700 mil. Não é um dos mais líquidos da bolsa, mas também não é um fundo travado. Agora entrando na carteira, o RPR11 é bastante diversificado em termos de ativos, mas concentrado em uma classe crédito estruturado imobiliário. São dezenas de operações espalhadas pelo Brasil, com destaque para loteamentos residencial vertical, multipropriedade e alguns ativos corporativos. A maior parte das operações está indexada ao IPCA, com taxas bastante altas, muitas acima de IPCA mais 12%, chegando até IPCA mais 17% em alguns casos. Isso indica potencial de retorno elevado, mas também risco elevado. No crédito, taxa alta nunca vem de graça. Em termos de estrutura de risco, o fundo trabalha com garantias fortes, alienação fiduciária, cessão de recebíveis, fundos de obra e reserva, além de avais. Porém, quando o problema é execução, é obra atrasada. Venda fraca ou fluxo de caixa comprometido, essas garantias nem sempre resolvem rapidamente. A alocação por segmento mostra uma diversificação interessante, com maior peso em residencial, vertical e loteamentos, mas também presença relevante em multipropriedade e até corporativo. Geograficamente, a concentração em alguns estados, com destaque para Sergipe, Bahia e São Paulo. Agora, um ponto crítico: o nível de proteção contra risco. Apesar das garantias estruturais, o fundo tem exposições com LTV elevado e uma parcela relevante com proteção contra a deflação. Falando sobre o andamento das obras, aqui começa a parte mais importante da análise. Diversos projetos seguem dentro do cronograma, como Terras Altas e Barbosa, o que é positivo. Outros, como Nova Souza, tiveram atraso por fatores externos como chuvas, o que é compreensível, mas ainda assim impacta fluxo de caixa. Já alguns casos exigem mais atenção. O projeto Mar à Vista, por exemplo, segue sem novos aportes do fundo, enquanto a gestão negocia com o empreendedor. Isso pode indicar um impasse ou necessidade de ajustes. O caso de Paula também está sob análise da gestão, buscando a melhor estratégia para maximizar a recuperação financeira. Agora entrando nos pontos mais sensíveis. Casa Holding, Five Senses e Riacho Doce. Casa Holding enfrenta um cenário complicado ligado ao setor de saúde, com impacto direto no fluxo de recebíveis, devido à situação da Unimed. Isso já está afetando os pagamentos do CRI e deve impactar dividendos no curto prazo. Five Senses apresenta descasamento de caixa e necessidade adicional de aporte entre 5 e 7 milhões de reais. Isso significa que o projeto não performou como esperado em vendas. Riacho Doce já está em um estágio mais crítico, com obra paralisada e processo judicial em andamento após tentativa frustrada de negociação. Apesar disso, ainda há pagamentos sendo realizados, o que reduz o impacto imediato, mas o risco permanece elevado. Ou seja, o fundo tem uma carteira grande, diversificada, mas com vários pontos de atenção simultâneos. Agora, falando da reserva de caixa, o fundo possui cerca de 4,5 milhões de reais disponíveis.
Isso é positivo. Mas quando você olha a necessidade potencial de aportes em vários projetos, esse valor pode não ser tão confortável assim. Em relação à movimentação da carteira, o fundo segue alocando recursos em obras em andamento, com aportes recentes em projetos como Terras Altas, Nova Souza e Barbosa. Além disso, já existe previsão de novos aportes a partir de maio, principalmente no projeto 5 Cents. Isso mostra que o fundo ainda está em fase ativa de desenvolvimento e não em fase de maturação. Agora vamos falar de resultado e dividendos. Em fevereiro, o fundo teve um recebimento de caixa de 0,57 por cota, sendo que 0,18 veio de amortizações. Ou seja, o resultado recorrente ajustado foi de 0,39 por cota. Depois das despesas, o valor distribuível ficou em 0,35 por cota, que foi exatamente o que foi pago aos cotistas. Importante destacar, o fundo optou por não usar reserva, nem para complementar, nem para reter. Ou seja, o dividendo foi 100% baseado no resultado do mês. Já em março, o dividendo foi de 0,3 por cota, mostrando uma leve queda. Isso pode já refletir os impactos operacionais que foram mencionados no relatório. No acumulado de 12 meses, o fundo distribuiu 5,34 por cota, o que representa um yield interessante, mas em queda ao longo do tempo. Agora um ponto importante. O cenário macro, com a Selic ainda em 14,5% e expectativa de queda ao longo do ano, fundos atrelados ao CDI tendem a ter compressão de rendimento no futuro. Já os fundos atrelados ao IPC podem se beneficiar se houver fechamento de taxas. O URP-R11 tem exposição relevante ao IPCA, o que pode ser positivo no médio prazo, mas no curto prazo, a desaceleração da inflação reduz o ganho nominal. Ou seja, o cenário macro não é totalmente favorável para manter o nível atual de dividendos. Agora vamos aos pontos positivos. O fundo negocia com desconto extremamente alto e está no seu fundo histórico em relação ao valor patrimonial, o que pode representar uma simetria interessante. A carteira é diversificada em número de operações e regiões. As taxas dos CRIs são elevadas, o que traz potencial de retorno. A gestão é ativa e acompanha de perto os projetos, buscando soluções quando surgem problemas. Agora, os pontos de atenção. Alta exposição a risco de obra e execução. Diferente de fundos de papel mais conservadores, diversos ativos com problemas simultâneos, o que aumenta risco sistêmico dentro do fundo. Necessidade de novos aportes em alguns projetos, impacto já visível nos dividendos, com tendência de queda no curto prazo, reserva de caixa limitada frente às necessidades potenciais e talvez o principal. Esse é um fundo que exige acompanhamento constante, não é aquele tipo de ativo para comprar e esquecer. Agora, eu quero te fazer a pergunta mais importante desse vídeo. Você está confortável em investir em um fundo onde o retorno depende diretamente da execução de obras, vendas imobiliárias e renegociações financeiras? Porque aqui não estamos falando apenas de renda passiva, estamos falando de risco de crédito estruturado. Se você entendeu isso e mesmo assim vê valor, pode existir oportunidade. Mas se você busca previsibilidade, talvez esse não seja o perfil ideal. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o RPR11 e principalmente os riscos por trás dos dividendos, já deixa seu like porque isso ajuda muito o canal. E se você quer aprender a analisar fundos imobiliários de forma mais profunda, entendendo não só o quanto paga, mas o porquê paga, se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.